Bom dia, buscadores! Hoje, 4 de setembro de 2022, eu, Ana Paula Magalhães, sou psiquiatra e recebi uma pergunta muito interessante depois que eu falei do vídeo sobre antidepressivos, né? Falando que antidepressivos não causam dependência. Então, eu recebi uma pergunta e vou responder a esta pergunta. A pergunta é a seguinte: doutora, mas eles, os antidepressivos, seriam capazes de criar uma dependência mental, psíquica? Sabemos que não causam dependência química, com os sintomas de abstinência. Mas digo do paciente introjetar que somente com a substância ele seria capaz de realizar tais ações do cotidiano, alcançar o estado de bem-estar, o funcionalismo do cérebro e etc. Ou, de fato, essa dependência mental não existe e este efeito é somente porque o cérebro não produz as substâncias necessárias, sendo inevitável o uso para que haja tal organização. Uma pergunta muito bem formulada, foi de Bumi Cogumelos e agradeço a pergunta e vou responder. De fato, se a pessoa sente que ela realiza melhor as atividades dela com a medicação, não é a dependência. É porque justamente ela está precisando, né? Ela necessita daquele neurotransmissor, do aumento daquele neurotransmissor, da regulação daquele neurotransmissor cerebral. Então, por isso que não é caracterizado dependência, né? Quando a gente vê que o paciente está bem e se trata de um primeiro episódio depressivo, por exemplo, porque tem um fato: depois de 3 episódios depressivos, a gente considera a possibilidade de que o transtorno seja uma depressão recorrente. E aí o uso da medicação é por bastante tempo e talvez a vida toda. Mas, quando a gente considera, né, que o paciente está bem, a gente começa a retirar o antidepressivo aos poucos. Se o paciente ele começa a decair nos afazeres, na funcionalidade, no bem-estar, na qualidade de vida, de fato, aquele neurotransmissor está em falta. Não é porque é uma dependência psíquica, como uma muleta psicológica, preciso daquela substância para fazer o melhor que posso. Não, é porque de fato o neurotransmissor está em carência no cérebro. Mas tem uma coisa muito interessante, Bumi Cogumelos, que a gente pode trazer aqui em relação ao uso de antidepressivos. E que, enquanto perita, eu vejo em 2 situações, né? Uma mais em consultório e outra mais como perita. Que não se trata do tratamento com antidepressivo, mas um uso secundário de antidepressivo. No primeiro caso, né? Não digo que é nocivo. Seria quando a pessoa tem um antidepressivo em casa, aquele antidepressivo, como efeito colateral, ele gera sono. A pessoa utiliza, quando necessário, aquele antidepressivo para induzir o sono. Isso não seria proscrito pela medicina, é proibitivo. Não, a pessoa está fazendo um uso de um efeito colateral de uma substância, mas claro que aquilo não é o tratamento, né? Ela se vale, ela já sabendo que o corpo dela reage, por exemplo, ao sono, para aquela medicação, ela utiliza e tudo bem. Mas existe uma outra possibilidade da pessoa usar antidepressivo como ganho secundário. E aí isso é bem complicado. Por quê? O que é o ganho secundário? É a pessoa se valendo de ter um transtorno mental, um quadro ansioso, depressivo, que seja, ela coloca, né, toda a dinâmica familiar dela meio como refém dessa situação. Então, ninguém pode me contrariar porque eu tenho depressão. Eu já tive pacientes, né? E aí o profissional tem que ter muita sabedoria para lidar. Porque eu já tive pacientes de falar assim pra mim: doutora, escreve um laudo pra mim, que eu sou depressiva, que meu marido não pode me irritar. Ou então, doutora, escreve um laudo aí pra mim, que eu tomo um remédio, que eu não posso pegar fila de banco ou de qualquer lugar. Então, Bumi Cogumelos, isso é um ganho secundário, tá? Então, na verdade, não é pela medicação em si, mas como a pessoa utiliza, né, de forma equivocada a medicação
porque ela encontrou naquele local de adoecimento um ganho secundário. E aí é outra questão a ser trabalhada. Um pensamento para hoje. Muito obrigado pela pergunta. Gostei muito de ter respondido. E até a próxima.